Olá, amigos, tudo bem? Então, nós estamos realmente num momento de turbulências, né? Principalmente aqui no Brasil, turbulências políticas, sociais, e a gente se pergunta, né? É melhor nós ficarmos neutros e não realmente nos não manifestarmos, ou realmente a gente não ter, né, a nossa postura ou posição com relação principalmente esses aspectos políticos, né? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que cada um de nós sabe realmente aquilo que vai dentro da sua alma, né? O que realmente sente, né? Enquanto ser e como a pessoa pensa em se expressar, né? A gente teve vários mestres, professores, né? E, inclusive, eu queria falar sobre Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando os gentios queriam colocá-lo numa situação bastante perigosa, porque ele era o líder, né, dos judeus, e Roma, na época, tinha todo um domínio político e econômico, cobrava taxas, impostos altíssimos, né, sacrificando realmente o povo judeu. E ele já vinha falando sobre isso, né, das questões que foi no templo e mostrou que a indignação de que como que as situações políticas estavam oprimindo o povo, inclusive fazendo comércio dentro de templos e uma série de coisas que ele questionava. E muito vamos dizer, dos líderes, né, até dentro dos judeus, dos sacerdotes e também da igreja, começaram a ver nele um terrorista, né? Uma pessoa que poderia estar aí fazendo com que minasse, né, todo o poder do status quo na época, né? Que era o poder que era regido, né, por Roma e também por parte de sacerdotes, né? Que de alguma forma estavam fazendo uma certa concessão, né, para que houvesse para que os sacerdotes pudessem ter acesso a um poder também, né? Então, quando Jesus fala isso, e foi um ser igual a nós, ele falava muito em espiritualidade, em salvação, em as pessoas poderem estar realmente sintonizada com a alma, com o espírito, com a compaixão, com a irmandade, né? Com a igualdade. Mas ele era um homem ativo, um homem inteligente. Já li sobre ele em vários pesquisadores, falavam que ele falava mais de 2, 3 línguas. E era um homem culto, ele não era só um marceneiro, ele era extremamente inteligente. E ele sabia que nenhuma rebelião, entre aspas, violenta, muda nada. Então, o que muda é realmente a consciência. E quando a gente percebe, por exemplo, que nós estamos tendo determinado tipo de dificuldades, né, com as nossas situações, sejam elas políticas, sociais, e muitas das vezes você pensa, mas escuta, a espiritualidade, ela não tem nada a ver com isso. Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu sou uma pessoa que faço meditação, que busco um trabalho de cura, né, interno, externo. Então, eu trago aqui, assim, vamos dizer, uma reflexão. Sim, nós temos que viver e se preocupar e ter realmente ênfase na nossa vida pessoal, material, porque a gente vive. Se a gente não trabalhar, a gente não depende realmente de recursos materiais, recursos financeiros, do dinheiro e do trabalho para que a gente possa sobreviver. Isso faz parte do sistema. E Jesus, ele entendia isso, ele dizia que a gente fazia parte do sistema, né? E que esse sistema, ele estava intrinsecamente ligado com o nosso processo de aprendizado também. Como eu lido com o meu aspecto, vamos dizer, de cooperação entre os irmãos, que tem mais, que tem menos, eu posso realmente estar fazendo com que o que eu tenho, se eu tenho mais, eu posso realmente proporcionar de uma forma mais igualitária, justa para o outro?
ou se eu realmente, por conta de ter um processo como uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que trabalha no sentido de melhoria espiritual, eu não posso me envolver, né, com esses aspectos econômicos e políticos. Quer dizer, cada um tem seu caminho. Tem mestres, por exemplo, que eles são renunciantes, eu tive um mestre, por exemplo, que ele é um swami, foi um renunciante, ele trabalhava na promotoria pública lá na Índia, e ele renunciou para poder trabalhar a espiritualidade como peregrino. Então, um caminho muito pessoal dele. Mas nós já tivemos vários líderes, como Gandhi, que era um ser que cuidava muito do aspecto espiritual, mas ele também trabalhava o lado político, né? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é o seguinte: quando as pessoas às vezes fazem confusão, né? Falam assim, mas a pessoa é espiritualizada e ela tem uma percepção política, ela tem algo que ela se manifesta. Eu acho que é importante a gente olhar, né? E perceber sobre os aspectos, a ótica, né? Da gente poder ser aquele ser integral, né? Que você possa realmente trabalhar a sua espiritualidade no sentido de adquirir uma consciência, mas que você possa ter empatia também com os nossos irmãos, né? Que estão, às vezes, sofrendo com situações de abusos, né? Políticos, sociais, econômicos, por conta de uma série de erros e equívocos cometidos, né? Por aqueles que se acham mais iluminados, e que têm e se consideram acima de tudo e de todos, né? Então, é importante que a gente faça essa reflexão. Cada um dentro da sua abordagem espiritual, seja ela qual for, seja ela espiritual, seja ela social, os seus padrões, paradigmas, né, com relação à estrutura política, socioeconômica e o sistema que a gente vive, mas de uma forma consciente, de uma forma inteligente, né? Porque se você entra no aspecto de agressão e de realmente trazer vamos dizer, um conflito, né? Que gera uma disponibilidade e uma violência, isso não vai e nunca resolveu nada, né? Gandhi falava isso, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu acho que cada um, dentro da sua consciência, deve fazer uma reflexão naquilo que acredita, naquilo que entende que é importante para si e para o outro, para o universo, para o cosmos, porque nós não estamos sozinhos, nós somos interdependentes. Então, eu acredito que é muito importante que todo esse processo de ebulição, não só nacional, mas a gente tem vivido esses processos até mundiais, com guerras e questionamentos, que a gente possa fazer essa nossa reflexão. Namastê, gratidão.